E já estamos de volta ao vivo em cores. É bom demais ter você conosco. Muito obrigado pelo carinho, pela sintonia, pela audiência aqui no Vídeo Saúde. Gente, hoje estamos falando sobre síndrome dos ovários policísticos com a doutora Renata Zacarias, ginecologista e obstetra, a esposa doutora Mauri Simone, que também é cirurgião geral, e a mãe da Sofia, da Super Sofia, Super Rebeca. Gente, depois a gente vai mostrar o que elas fazem aqui, né, quando tem um intervalo. Gente, olha, tá na tela lá, a gente reprisa, a gente fixou a imagem lá. Olha só, que maravilha. Dá o intervalo, elas fazem isso, gente. Elas invadem o estúdio aqui, né? Pode, isso, elas estão se vendo lá. Tá aqui um pouquinho lá. Um pouquinho elas vão fazer isso ao vivo com a gente aqui. Gente, aqui a palavra de Deus fala assim, ó, eu sou o Deus que te cura, né? Lá em Êxodo capítulo 15, versículo 26, diz assim, eu sou o Deus que te cura, né? É tão bonito a gente poder assim, se abastecer espiritualmente com a palavra de Deus. Então eu quero apresentar aqui para você uma dica, a palavra de Deus, assim, com a capa das mãos ensanguentadas de Jesus, está aqui, ó, isso, para não brilhar, isso aí. E se eu vir um pouquinho mais, ó, você pode identificar todos os livros, assim, eu não se perde. Onde é que está o tal livro? Está aqui, ó. Você vai direto conhecendo os livros do Novo Testamento, do Antigo Testamento. Então, está aqui uma sugestão aqui do nosso Shopping Católico para você também ter essa saúde espiritual lendo todos os dias a palavra de Deus, amém? Aqui, uma dica para você. Doutora, vamos trabalhar, doutora, aqui. A pessoa não quer se identificar, doutora, a gente respeita também. Eu vou chamar de Dona Maria, tá? De Dona Maria, né? Ela não quer que fale o seu nome, ela diz assim que todos os meses, quando ela fica menstruada, ela tem cólicas horríveis. Ela gostaria de saber o que pode ser feito para amenizar as dores aí. A Dona Maria que todos os meses se sofre com essas cólicas terríveis, doutora, assim. Eu acho que essa é uma queixa também muito frequente do consultório, né? Essas dores. E eu acho que no momento que nós estamos, né, não justifica mais a mulher sofrer na menstruação, né? Acho que isso já passou. Então, a primeira coisa é fazer um diagnóstico, né? Um diagnóstico diferencial de cara, uma dor que começa e fica relevante na menstruação é a endometriose. Né? Então, a endometriose, ela piora muito a dor na menstruação, que deve ser a causa dela, que ela, na menstruação parece que o que ela teria que fazer, agudo. Doutora? Ultrassom. Ultrassom. Né? E o ideal é parar de menstruar. Né? Quanto mais você menstrua, você alimenta aqueles focos de endometriose. Entendi. Então, algum método, né? Hoje em dia não precisa ser anticoncepcional. A gente tem algumas progesteronas só isolada, você faz contínuo, coloca os implantes, algumas coisas que tem braço, intraútero, e ela pararia a menstruação. Okay. O tratamento seria assim, tira com a mão. Tá? A nossa amiga Regilda Silva Almeida, de Barra do Choca, né? Lá na Bahia, Dona Regina acompanhando a gente, muito obrigado aí os nossos amigos baianos conosco aqui na Rede Século XXI, no programa Vídeo Saúde, um beijo para todo mundo aí. Ela diz assim que tirou o útero há 14 anos, doutora. Né? Tá. Gostaria de saber se ela corre o risco de ter câncer no ovário. Tirou o útero, ela pode ter câncer no ovário ou não, a nossa amiga Dona Regilda? Bom, primeira coisa, Dona Regilda, né? Eu amo a Bahia. É um lugar que eu adoro. Todo ano eu tenho que ir para a Bahia. Eu acho que o sol da Bahia não tem igual. Tudo na Bahia é muito bom. Sim, se ela tirou só o útero, né? A gente chama de esterectomia quando tira só o útero. E tem a panesterectomia quando tira útero, ovário e trompa. Então, muitas vezes as mulheres todo aparelho reprodutor. Todo aparelho reprodutivo, isso. E muitas vezes as pacientes tiram só o útero e esquece a parte ginecológica já, né? E os ovários estão lá. E o câncer de ovário é o câncer mais silencioso que existe, né? Então, ele não tem sintoma. E quando você vê, já está tomado. É uma coisa que, assim, quando dá o sintoma, geralmente é difícil a gente conseguir reverter. Então, ela tem que fazer os cuidados, sim. Tem que ver os ultrassom, fazer os exames ginecológicos normalmente. E tem que ter a vigilância, sim. Entendi. Olha, tá vendo, Dona Regina? Como valeu a pena a senhora perguntar, viu? Mais uma pergunta aqui, a Maria Madalena de Souza, de Maringá, no Paraná. É o Brasil inteiro que participa, de ponta a ponta, graças a Deus. Obrigado, Dona Maria Madalena. Ela gostaria, ela diz assim, ó, a minha filha, né, retirou o cisto em 2005, né, retirou um cisto em 2005. E apareceu outro no mesmo ovário direito, né? Ela gostaria de saber o que fazer, ou seja, no caso, talvez assim não seja o policístico, um cisto, não, isso deve ser um cisto, porque o policístico antigamente, época que eu estava na residência, uns 20 e poucos anos atrás, algumas das técnicas para tratar o ovário policístico fazia-se uma cirurgia onde você cauterizava todos aqueles cistinhos, né? Mas isso já caiu em desuso já há algum tempo. Então, a cirurgia deve ser de cisto mesmo, né? E pode voltar sim, porque a partir do momento que uma mulher tem uma disfunção hormonal que leva a um cisto, alguma coisa ali não funciona tão 100%. Então, a chance dela ter outros
Acontece. Em geral, deixa essa paciente tratada um pouco mais perto, entendeu? Não deixa assim, opera e depois não usa mais nada. Eu usaria alguma coisa para deixar ela um pouco mais perto e mais de olho nisso. Doutora, eu fico imaginando assim, por exemplo, assim, a pessoa que quando era pequenininha teve sarampo, teve rubéola, enfim, tomou a vacina, teve uma vez e acabou, né? Ou seja, a senhora já entendeu a pergunta. Entendi. Já fez o tratamento, ok. Isso é muito difícil, pode né? voltar? Pode, né? Porque se o cisto é causado por uma disfunção hormonal e ela teve a disfunção hormonal, aquele vamos voltar na história do incêndio, ela apagou o fogo, o fio desencapado ficou lá. Tá, então, se não fizer outro tratamento hormonal para aquilo não acontecer mais, ou ficar numa vigilância mais rigorosa cada 6 meses, vai acontecer de novo. Se já teve uma vez, ela tem uma tendência a ter, Entendi. né? Então, realmente não tem essa de que pegou uma vez e tratou, já tratei. curou. E nem a desconfiança, né? Ou será que operaram, será que tiraram? Vem aquela desconfiança no mesmo ovário, né? Entendi. Mas isso pode acontecer inúmeras vezes. Olha que interessante. Tá? Ô, diretora, vamos colocar então, temos um VT sobre uma nutricionista falando, já que a gente falou do anterior, da alimentação, vamos assim conversar um pouquinho sobre algumas orientações alimentares aí nesse tratamento. Vamos lá. Estão vendo aí no programa, são vários fatores que influenciam na síndrome do ovário policístico e uma delas é a alimentação. E é por isso que eu vim aqui conversar com a Fernanda, que é nutricionista, que vai falar aí quem são os aliados e os vilões. Tudo bom, Fernanda? Tudo bem? Segundo a nutricionista, a ingestão de alguns tipos de alimentos influenciam na síndrome. A síndrome do ovário policístico, na verdade, ela acontece e piora com a ingestão excessiva de glútens, carboidratos refinados, açúcares e adoçantes. Então, 75% das mulheres que sofrem dessa síndrome têm resistência à insulina, que está ligada à alta ingestão de carboidratos, açúcares e adoçantes. E a gente fazendo essa redução desses alimentos, melhora drasticamente os sintomas da síndrome do ovário policístico. Então, quais alimentos consumir? Os alimentos aliados para tratar a síndrome são, vamos lá, alimentos ricos em ômega 3, então os peixes principalmente de água fria, atum, sardinha, salmão, as oleaginosas, então castanha, amêndoa, pistache, macadâmia, todas as nozes incluídas, folhas verdes, rúcula, escarola, brócolis, a couve, almeirão, tudo que é folha verde, principalmente a verde escura, ajuda. Quinoa é um alimento excelente para tratar a síndrome do ovário policístico. E os legumes em geral, frutas e legumes não têm restrição. E quais alimentos tirar da dieta? Os vilões são excesso de cafeína, excesso de bebida alcoólica, alimentos contendo glúten, industrializados em geral, né? Alimentos ricos em açúcares e adoçantes. Uma foto mais bonita que a outra, né? Doutora, então a gente viu ali uma alimentação saudável, um prato colorido, mudar o hábito, evitar... né? Como você está falando, né? Mudar o hábito e exercícios físicos também regulares, né? Que a base de tudo também é você fazer exercício físico. Você diminuir a obesidade, melhorar o seu metabolismo, né? Não adianta você só comer certinho e ficar com a vida sedentária também. Exato, e evitar a bebida, o cigarro, excesso o cigarro, de bebida, o café. né? O café, né? O glúten, né? Então, é aquilo que nós estamos falando, né? A alimentação mudou demais. Mudou. Né? Agora estamos voltando a tentar comer tudo natural, saudável, né? Então, parece que nós evoluímos, mas nós não evoluímos, né? A gente achava que tudo está pronto, tudo empacotado, mais rápido, mas só piorou a nossa saúde. Doutora, a pessoa que tem, né, essa síndrome do ovário, enfim, a mãe sabe que tem, aí a filha está adolescente, enfim, ela tem que ficar um pouco mais preocupada com os exames, o acompanhamento, porque Sim. tem uma relação direta da nós mãe. Temos 60%. Né? 60%. E eu acho que o ideal, assim, a paciente menstruou, tem que levar ao médico, né? Pelo menos uma vez por ano, regular, para estar orientando, fazer algumas orientações dessas básicas, das modificações que acontecem no corpo, né? E para seguir, fazer um calendário menstrual, que é uma coisa simples, mas que ela já dá algum indício que você falou, não está menstruando muito bem, muito certo, você já começa a acender para começar a procurar.
E nem sempre a paciente é obesa, tem uma amplificação maior e acne. Ok. A maioria, mas nem sempre. Então também não dá para você generalizar aquele fenótipo, aquele tipo de pessoas e você não vai estar tratando outras, né? Ou seja, não é essa marca, ou seja, é a marca mais acentuada, a acne, o cabelo, etc. Mas a pessoa pode não ter nada disso e ter. Pode não ter nada disso e ter. Então, assim, a gente precisa, alguns sintomas, a gente precisa estar mais atento, né? Um exame de sangue, um hemograma, ele aponta alguma coisa aqui? Não, hemograma não. Seria assim, a parte de colesterol, glicemia de jejum, de insulina, porque aí você vai ver a parte de diabetes, se você está desconfiado da resistência à insulina, você vai fazer esse tipo de exames. Ou a parte hormonal mesmo de ovário, né? A senhora falou, existe a diabetes tipo 1, que é mais assim infantil, e a tipo 2, aquela que a gente vai adquirindo, né? Ela vai desenvolver, e geralmente é por hábito, né? Tá. Geralmente os más hábitos. Uma menina que já tem a diabetes tipo 1, né? Lá na fase infantil, ela tem aquilo lá, né? Ela automaticamente vai ter algum problema no ovário? Eu acho que não, entendeu? Assim, não é que eu acho que não, porque ela tem uma vida mais regrada, né? Okay. Quando você já tem o diagnóstico, ele vai ter uma alimentação mais regrada, uma vida mais saudável, então ela não vai ter isso como... Ela pode até desenvolver o ovário policístico, mas não todo aquele mecanismo que vai levar ao diabetes, né? Porque geralmente ela já, como a base, nós estamos no aumento de peso, sobrepeso, gordura, os pacientes diabéticos eles são mais cuidados, né? Geralmente eles são mais conscientes dessas coisas. Uma pessoa que tem tem um cisto ovário policístico, ela é obesa, ela é sedentária, etc. Mas ela por conta própria, né? Eu não gosto de medicamento. Ela por conta própria, ela vai fazer exercício, ela vai voltar. Ela vai melhorar, sim, vai com melhorar, certeza. Vai desaparecer ou vai, Não, como surgiu, vai melhorar. desaparece? Vai melhorar, tá? Porque a disfunção hormonal é difícil ela corrigir só com dieta e hábitos. Entendi. Né? Uma coisa que é bom a gente ressaltar bem, que a gente Por está favor, falando doutora. de cisto, então, cisto é quando é líquido, né? Então, é água ou é sangue. Tem cistos hemorrágicos, né? Que são uma ovulação. Tratamento geralmente é mais conservador. Entendi. Quando a gente tem algum nódulo sólido em ovário, é cirúrgico. Entendi. 90%, 99%. Tentando confundir. Que não é o policístico. O Não, não policístico é. Estou falando micro. só em termos de diagnóstico, porque assim como confunde cisto de ovário com policístico, a gente também confunde uma tumeração complexa de ovário. Ela pode ter parte cística e sólida. Então, sempre que a gente tiver algum componente sólido, aí as coisas mudam. Entendi. Não é mais tratamento hormonal, não é uma coisa um pouco mais a longo prazo e clínico, seria mais cirúrgico. Essa diferença os pacientes têm que saber também. A pessoa que tem essa reincidência, né, de policístico, se trata e depois volta, etc. Mas já definiu a prole, né? Já definiu a prole, etc. Pode retirar para não ter esse desconforto? Como é que é? Então, isso acontece no consultório, os pacientes vêm pedindo isso, mas ela entraria numa menopausa precoce se eu tirasse do ovário. Olha só. Né? Então, não dá. Então, muitas vezes, aquela briga de casal, né? Tá com a prole definida, ela quer que ele faça a vasectomia. Ok. Tudo bem, é válido, eu falo, só que você não vai se livrar dos remédios. Porque ela tem ovário policístico, tem todos os sintomas, então aí você tem que pesar também, né? Porque geralmente o homem não é muito adepto a fazer o método definitivo, é mais difícil. Então, nesse caso, não adianta ela tirar, né? Adiantaria ela tirar, mas ela vai ter que arranjar um outro problema, que é a menopausa. E uma menopausa precoce, onde vai ter repercussão, proteção cardiovascular, parte óssea, osteoporose, osteopenia. Então, assim, não tem muito por onde, vai ter que tratar mesmo a síndrome. Então, o ideal é detectar... Detectar o mais precoce possível, né? Mudar os hábitos, exercício, rotina regular, tá? E o tratamento, né? Não tem como não encarar o tratamento. A senhora falou que é um tratamento, ele não é de um dia para outro, não é uma semaninha, não é um resfriado. 2 anos e vai, entendeu? E tem pacientes minhas que têm vários anos tratando. Exato. E quando nós paramos... Vai depender do metabolismo, do organismo? Ela melhorar os hábitos, tudo para poder não estocar tanta gordura e não dar toda a repercussão, essa retroalimentação negativa. E ela faz tratamento, aí você para o remédio, tudo bem, ela parou o remédio, não dá 6 meses, ela volta com acne, quer dizer, voltou tudo, porque você tratou só medicamentoso. Ela não mudou a mentalidade lá de não engordar, fazer exercício, cortar um pouco esse carboidrato, esse glúten, então é uma coisa que... Para o homem já é mais comum, careca, perder cabelo, etc. Para a mulher é mais raro isso acontecer. Uma vez está perdendo, faz o tratamento, volta ou aquilo que perdeu... Não, geralmente a gente tem bastante medicações também para estimular isso, Entendi. né? Esse crescimento, tem fator de crescimento hoje em dia, isso mudou muito, então tem como trabalhar isso. Mas mulher mexeu em cabelo, nossa, é uma vaidade, né? Então acho que ela vai mais pelo cabelo do que pela acne, pela perda de cabelo. Isso é verdade, gente, porque eu estava aqui, assim, as meninas vieram correndo assim, eu falei assim, ela dá um beijo na mamãe, ela abraça, assim, eu desarrumo o cabelo assim, não, meu cabelo não.
Não mexe no cabelo, pelo amor de Deus. É isso mesmo. Gente, o assunto de hoje é síndrome de ovários policísticos. Assim, já aprendemos a diferença. Uma coisa é o ovário policístico, outra coisa são cistos, né? O cisto geralmente é maior, apresenta um volume maior, enfim. São menores também enquanto a quantidade, né? Quantos policísticos, não sei se pode mensurar, ou seja, 50, 100 micropolicísticos ou não, doutora? No ovário? No ovário. Acima de 10, você já tem a classificação. Tem ovário que é lotado, vai ser uns 30, 40, não vai ser mais, é um microcisto, né? Mas geralmente é 10, 12, está ali na média para você classificar. Né? Você vai contar, no ultrassom você vai contar as bolinhas, e não é né, só de um lado, é no... Geralmente é bilateral. Bilateral. Pode ser de um lado, mas geralmente como a disfunção é como um todo, você vai ter nos dois lados. Entendi. Né? Não vai ter preferência por nenhum lado. E é só tratamento, não é nada cirúrgico? Não, que nem antigamente, que eu disse, faziam algumas tentativas de cauterizar, mas como a causa é metabólica, você cauteriza ali e depois, uns 6 meses, está voltando de novo. Lado, né? Você está alimentando de novo a lesão, né? Entendi. Tem que realmente tratar a raiz do problema, que é a mudança do metabolismo. Eu não sei se a senhora falou assim que é água e sangue, eu fico imaginando aquelas pequenas bolinhas assim, doutora, assim, elas estouram, visão, né? Não estoura. Na visão do ultrassom, devia ter trazido Entendi. uma produção, não sei se acha se de repente achar uma imagem aí... É fácil achar. Mas é típico, tá? Se as pacientes que têm o exame óleo, elas conseguem enxergar, porque várias bolinhas, assim, uma coisa elas não estouram, não vazam o sangue? Não torce, não rompe, não é cirúrgico. Não. Por isso que eu falo que ela não tem dor. O que ela vai ter é um desconforto, que ela não menstrua a tempo e começa a ficar meio estufada, meio O conteúdo desse policístico, doutora, isso aqui é água? É água? É um líquido. É uma água. Líquido, não é nada... O hemorrágico já é sangue, né? Geralmente é uma ovulação, alguma coisa assim, que ficou muito maior. E acabou com esse sangramento. Por isso que fazendo um tratamento, o próprio organismo vai absorvendo porque é água. Água, vai absorver e não vai sumir. E estourar nunca, né? Não, estourar nunca e nem, por exemplo, se estourar a mínima quantidade que tem de líquido ali dentro, não vai fazer diferença nenhuma. Aí quando eu falei em água e hidratação, isso é fundamental, porque água e hidratação, uma mulher que não tem... Porque tem muita gente assim que não tem o hábito de tomar água, né? Ou seja, isso também... Tem alguma influência? A hidratação como um todo, né? Exato. Acho que, para o funcionamento do organismo, né? Do metabolismo, do intestino, que a mulher tem o intestino muito preso, também bebe muito pouca água, né? A mulher é um pouco mais seletiva para essas coisas. Acho que água é sempre, né? Água é sempre bem-vinda. Nós temos uma foto aí, a diretora já foi correndo atrás, assim, tem uma foto de um ovário normal e ovário, sim, policístico. Se tivesse uma foto de ultrassom, se você conseguisse, acho que seria mais evidente ainda, né? Tá vendo na periferia, né? Onde está a setinha aqui. Um é ovário normal, outro é policístico, aquelas bolinhas ali. Entendi. E no ultrassom, onde é bege ali é branco e as bolinhas seriam em preto. Tá? Tudo que é líquido fica mais ecogênico. Então, é fácil de identificar. E pode ser nos dois lados, doutora? Você vê ali que essa foto, o lado do ovário policístico é um pouco maior. Né? Ele incha um pouquinho por causa desses microcistos. Dos volumes, claro, o volume. Na periferia, que são os folículos, né? Que não aconteceu a ovulação. E é sempre na periferia, doutora? Periferia. Sempre na periferia. Então ele vai aumentando, e nós nascemos com milhares de óvulos, né? Então, exato, né? Ele vai aumentando. Mas nada assim de caso de romper, torcer. Você viu o tamanho? O tamanho é mínimo, né? Tamanho é... Mas o fato de continuar o crescimento, etc., pode pesar e pode, sei lá... torcer, romper. Exato, isso. Não. E não pode afetar o ciclo aí do útero. E a mulher também não aguenta, né? Porque ela fica 3, 6 meses sem menstruar, aí começa barba, cai cabelo, acne. Ela chega, né? Ela chega no médico e corrige isso, né? Tem alguma foto de ultrassom aí, doutora? Vai procurar, né? Então, eu vou chamar o break, né? Então, no break a gente vai ver ao vivo o que acontece. Cadê as duas? Vem cá. Vem cá, corre aqui com a mamãe. É isso que elas fazem, ó. Quase derruba a mãe da cadeira, Quase derruba a mãe da cadeira. Quase derruba a mãe da cadeira. Elas agarram e beijam e parabenizam. E aí é até lindo demais. Minhas maiores fãs, né? Tem que ter em casa, pelo menos, né? E com essa imagem linda aqui, gente, vamos chamar o intervalo. Na sequência, temos muito mais informações para você aqui no Vídeo Saúde. Que com essa imagem linda, volta já só para você.